O tema da aula de hoje é este: conectando a palavra com a igreja. E aqui tem esse esqueminha, né? Aqui está a Bíblia, aqui está a igreja e aqui está o pregador, né? Conectando a palavra à igreja, para que a igreja possa receber a mensagem que passou pelo coração dele. A palavra de Deus entrou no coração dele, na mente dele, e agora ele vai conectar esta mensagem com a igreja. Então, cinco segredos da comunicação do pregador com a igreja. O primeiro segredo do pregador que consegue se comunicar com a igreja. Você que está aqui, certamente que você ama a palavra de Deus, você gosta de bons pregadores, você tem acompanhado bons pregadores e você se admira como que eles conseguem uma conexão com a igreja, como que é tão gostoso escutar eles pregando, é tão gostoso ouvi-los. A palavra de Deus flui através deles e flui diretamente para você, para o teu coração. E você pergunta, mas qual que é esse segredo? Eu quero saber isso, eu também quero ter essa capacidade de transmitir a palavra de Deus para as pessoas, de aquilo que eu senti, eu possa passar para a igreja. Porque realmente é triste quando você sai do púlpito, quando você sai da tua oportunidade que você estava pregando, e você sente, você percebe que você não conseguiu transmitir aquela mensagem gostosa que ardeu no teu coração e você não conseguiu passar para a igreja. É terrível isso. E eu falo quando você sai, mas geralmente você sente quando está pregando, você percebe que não está conseguindo passar. Você percebe que a igreja ela não está sentindo aquilo que você sentiu e que você às vezes está sentindo naquela mesma hora que está transmitindo. Você não consegue passar para a igreja. Mas eu vou te falar aqui, então, esses segredos, como é que os grandes pregadores, eles conseguem fazer essa conexão da palavra com a igreja. Primeiro segredo deles é eles pensarem na sua audiência. O que é a audiência? A audiência é a igreja que vai estar te ouvindo. São aquelas pessoas que vão estar te ouvindo. Eu costumo usar essas expressões audiência, auditório, ouvintes, porque são termos técnicos. O pregador aqui está como orador. Então, audiência, auditório, ouvintes, são aqueles que estarão te ouvindo. Seja se você estiver pregando na igreja, se você estiver pregando numa reunião doméstica, num culto doméstico, numa casa, numa célula, se você estiver trazendo no teu ambiente de trabalho, no momento ali você está trazendo uma palavra, uma meditação naquela sala. Então, aqueles que estão te ouvindo são a tua audiência. Então, quando você estiver preparando uma mensagem, então, eu acredito que nesta aula, eu estou falando com pessoas que têm essa consciência, que a mensagem ela tem que ser preparada. Se você... tem pessoas que não acreditam nisso, acreditam que Deus dá na hora. Mas se você está aqui, eu tenho certeza que você não tem esse pensamento. E até refutando quem fala dessa maneira, aquele versículo que é citado, que Deus dá na hora, né? Que o Senhor dá na hora, o Espírito Santo dá na hora a palavra, se você ver o contexto ali, está se referindo a um caso de prisão, a um caso de questionamento, a um caso que a pessoa é colocada diante de interrogadores. Então, ali ela não vai ter condições de preparar a mensagem. Então, ali o Espírito Santo vai fazer ela lembrar, então vai colocar no coração dela a palavra, ok? Mas a palavra tem que ser uma mensagem, uma pregação, ela tem que ser preparada. E quando você estiver preparando a mensagem, você tem que pensar em quem vai ouvir aquela mensagem. E você tem que ter em mente quem são aquelas pessoas, qual que é a faixa etária daquelas pessoas. Você tem que pensar qual que é o conhecimento bíblico que aquelas pessoas têm. Você estará pregando para novos convertidos? Você estará trazendo uma palavra no teu trabalho, na tua escola, ou mesmo na tua casa, numa reunião com pessoas descrentes? Ou você vai estar trazendo numa célula, onde tem ali pessoas que já você está educando-as, né? Vamos dizer assim, na palavra de Deus, então já tem um certo conhecimento.
Você vai estar pregando para uma reunião de obreiros, pessoas que já são experimentadas na palavra, que já têm uma vivência como crentes, como servos de Deus. Você vai estar pregando uma reunião de mulheres, você vai estar pregando uma reunião de jovens, adolescentes. Então você tem que pensar na audiência, não basta você ter a mensagem. Você tem que pensar na audiência, em quem vai te ouvir, para que você possa trazer aquela mensagem ao nível de entendimento, ou no nível de entendimento daquela audiência. Você não pode, por exemplo, querer pregar numa reunião de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, uma reunião de descrentes. Você não pode trazer uma mensagem que estaria dentro da igreja. Você não pode usar os mesmos termos, né? Porque senão se torna incompreensível. Eu já vi gente trazendo pregações em reuniões de descrentes, usando a linguagem que se usa dentro da igreja, os termos que são usados dentro do meio evangélico. E as pessoas de fora não entendem nada. Então é o que se chama evangeliquez, né? Falar uma linguagem que é totalmente fechada para os de fora. Eles não sabem, não entendem aquilo que você está falando. Então, pense na sua audiência. Você tem que falar na linguagem que eles entendem. Eles têm um conhecimento maior da palavra, então você pode trazer uma mensagem mais profunda. O conhecimento deles é muito superficial, então você também tem que trazer uma linguagem bem leve, um assunto bem leve em relação de conhecimento. Pense na tua audiência. Esse é o primeiro segredo de você ter essa conexão com a igreja, com quem está te ouvindo. Segundo segredo, você tem que se identificar com esta audiência, com este auditório. Então, você precisa se identificar na tua postura, nas tuas roupas. Então, a igreja tem que olhar para você e ela tem que sentir que você faz parte daquele contexto. Eu digo igreja, mas se você estiver pregando fora da igreja, quem estiver te ouvindo, eles têm que sentir que você faz parte do contexto deles. Você não pode chegar, pregar, mesmo seja dentro da igreja ou fora da igreja, ou numa célula, você não pode pregar de cima de um pedestal. Você não pode pregar dentro de uma bolha. Você não pode estar acima de quem está te ouvindo, porque você vai causar de cara uma rejeição. Vão te rejeitar. Quem está pregando em cima do pedestal, ele está pregando em cima de que ele é santo, de que ele é irrepreensível, ele não tem nenhuma falha, ele é perfeito. Quem prega no pedestal é aqueles que estão acusando a igreja, está colocando o dedo na cara da igreja, na cara de quem está ouvindo, e dizendo, eu sou santo e vocês são uma cambada de pecadores, vocês precisam se arrepender, vocês são os miseráveis, os desgraçados. Eles usam uma postura dessa. Então, automaticamente haverá uma rejeição. Então, você sempre deve pregar no mesmo nível de quem está te ouvindo. Então, eu costumo ensinar, na verdade não sou eu, os ensinadores de homilética, eles dizem, quando você pregar e estiver confortando, você pode usar a palavra você ou vocês, né? Eu gosto muito de usar a palavra você, porque torna a mensagem mais pessoal. Então, quando estiver confortando, eu digo, por exemplo, você será visitado por Deus, Deus olha para você com um olhar de graça, de misericórdia, você será vitorioso nessa luta que você está passando. Agora, quando você estiver exortando, use a expressão nós, não use a expressão você. Não diga, você precisa se arrepender, ser rebelde. Mas use essa expressão, nós precisamos nos arrependermos, nós precisamos mudar os nossos caminhos. Então você tem que pregar no nível da igreja para não causar o quê? Uma rejeição da igreja por você. Quem prega no nível da igreja, ele se identifica com a igreja. Também a questão de roupas, se o ambiente for um ambiente mais simples, então você não pode estar com roupas pomposas, muito caras, não, com muitos adornos, você tem que estar no nível de quem está te ouvindo. Também, se você estiver numa reunião já de um pessoal de elite, você também não pode aparecer lá simples, simplório, porque também será rejeitado. Então você tem que estar ali no mesmo nível. A questão de provocar na igreja essa identificação. Ela se identifica com você.
ela vai dizer, ele é como nós, ele também é uma pessoa que precisa da graça, ele está no nosso nível e ela vai te ouvir. O terceiro segredo, você tem que usar a linguagem de quem está te ouvindo. Então a linguagem não é somente usar o português, mas você tem que usar as mesmas expressões que quem está te ouvindo usa normalmente. Use a mesma linguagem. Tem pregadores que usam uma linguagem rebuscada em igrejas que são simples. Então, o que acontece? A maior parte da pregação dele não será compreendida. A igreja não vai entender. O que vai acontecer? Nos primeiros minutos, que a igreja percebe que ele está falando termos que elas não conhecem, que a maior parte do pessoal ali não conhece, a igreja vai deixar de prestar atenção e vai se isolar, vai se distrair. Então, o pregador precisa também usar a linguagem de quem está lhe ouvindo. Quando estiver falando com jovens, procure usar termos que os jovens usam. Quando estiver falando com executivos, use uma linguagem que eles usam. Numa formatura de uma universidade, você também precisa usar uma linguagem. Aí sim, você pode usar e deve usar uma linguagem mais rebuscada. Então, você deve estar sempre usando a linguagem daqueles que estão te ouvindo. Então, e também os termos. Não adianta falarmos para um pessoal de periferia, de uma classe mais baixa, de um pessoal que está aí batalhando pela vida, de trabalhos temporários, e você usar termos que são conhecidos apenas por pessoas que são abastadas, né? Você usar terminologia, figuras de linguagem, ilustrações, e até colocar coisas suas, né? Acabei de vir aos Estados Unidos, eu comprei esse terno que custou R$5.000, um lugar em que o pessoal, R$5.000 para eles é um salário de uma vida inteira. Então, e também vice-versa. Falar de coisas, de pessoas que estão numa situação mais inferior, de questão em linguagem de necessidade de vida, por exemplo. Pregar para uma classe de executivos, para uma reunião de executivos bem-sucedidos, você falar sobre as necessidades de buscar o pão diário. Então, está havendo aí o quê? Uma falta de comunicação. Use sempre a linguagem de quem está te ouvindo. Vamos lá. O quarto segredo. Esse é muito importante. Manter o contato visual. Muitos pregadores, eles cometem um erro grave. Eles não olham para a igreja. Ou eles olham por cima do povo, ficam olhando para o teto, ou olhando para um lado, ficam fixos olhando para o relógio, para uma janela, ou eles ficam olhando só para a Bíblia. Alguns, na verdade, eles escrevem a mensagem, então eles têm que ler a mensagem. Isso é um erro muito grande. No curso eu falo que a maior parte da comunicação nossa na pregação não são as palavras. O pessoal pensa que são as palavras, mas não são as palavras. As palavras, elas têm uma porcentagem muito pequena na questão da comunicação. Creio que uns 10, 15% são as palavras. A maior parte da comunicação vem da postura corporal, das expressões corporais, do seu rosto, e dessas expressões corporais, a maior parte é o olhar. O olhar é que carrega a maior parte da informação que estamos comunicando. Então, manter o contato visual é primordial. Mas você não vai ficar olhando apenas uma pessoa. Eu já tive reuniões que eu estava de frente para o pregador e ele fica olhando para mim. O que acontece? Eu não sei se é porque eu sou careca e chama a atenção, mas fica me fixando o olhar em mim. Então, quando eu percebo que o pregador, a pregadora, está fixando o olhar em mim, o que eu faço? Eu já olho para o outro lado, já me desligo dele, para evitar que ele fique toda hora olhando para mim. Então, ou você olhar para uma só pessoa na tua audiência, na igreja, onde você estiver, na sala, na casa, é desagradável. Você vai constranger aquela pessoa. Então, qual que é a forma correta? Você está pregando e colocar o olhar em cada pessoa. Olha 30 segundos para uma, já vira para o outro lado, olha 30 segundos para outra, para quem está na frente, olha para quem está lá no fundo, dê uma girada,
tá? Vai percorrendo. Agora, evite olhar para trás. As igrejas que os obreiros, o pastor, o dirigente, os demais obreiros ficam no púlpito, atrás dela, né, de quem está pregando, então evite dar as costas para a igreja para ficar falando com os obreiros, com o pastor. Não faça isso, tá? Não faça isso, porque é ruim, é uma sensação desagradável para a igreja. Se faz isso, dá a impressão que aquela palavra é particular, é uma reunião particular lá no púlpito e que a igreja não tem nada a ver com isso. Então, evite. É claro que você pode, uma vez ou outra, olhar para quem está de lado, atrás de você no púlpito, mas é uma olhada rápida e você foque a maior parte do tempo a igreja. Mantenha o contato visual. Aí você vai me dizer, mas e a questão do esboço? Eu vou ler o esboço? Claro, o esboço foi feito para ser lido, mas o esboço ele tem toda uma técnica de se preparar o esboço para que ele seja sintético, ou seja, resumido, e para que ele seja fácil de ser consultado e para que você olhe para ele muito pouco. Você vai consultar o esboço e já voltar a olhar para a igreja, porque a maior parte do tempo você tem que manter o contato visual. E é muito importante você estar sentindo o que você está pregando. Então, só pregue quando você tiver convicção daquilo que você está pregando, quando você já experimentou aquilo que você está pregando. Não tente pregar em algo que você não tem convicção, porque a igreja vai perceber no teu tom de voz, na tua postura, que você não tem convicção do que está falando. E a partir do momento que ela percebe que você não tem convicção do que está falando, ela vai deixar de olhar para você, ela vai deixar de prestar atenção em você. Você vai perder a sua audiência. E o quinto segredo, isso é primordial. Tá? Vamos dar uma resumida, vamos dar uma lembrada dos 4 segredos? Vamos lá. Primeiro segredo, pensar em sua audiência. Quando você estiver preparando a mensagem, pense para quem você vai estar entregando aquela palavra. E você vai já estar adaptando aquela palavra para aquele tipo de audiência. Não é torcer a palavra de Deus, por favor, não é isso que estou falando. Estou falando na adaptação para que a pessoa, para que aquele grupo de pessoas possa entender o que você quer transmitir. O segundo segredo, você tem que se identificar com a sua audiência. Tanto em questão de roupa, de linguajar, de postura, não pregar de pedestal, também não pregar lá embaixo. Eu falei de pregar de cima de um pedestal, mas também não cheguei por baixo, se anulando e dizendo, olha, eu não tenho capacidade para estar aqui, olha, eu sou pequeno, e olha, eu sou uma pessoa errada. Sabe o que a igreja vai pensar quando você se humilha demais? Vai pensar, se você não tem capacidade, o que você está fazendo aqui? Então já vai haver uma rejeição para você, tá? Então, se identifique com a igreja, mantendo o mesmo nível, nem acima, nem abaixo. Terceiro segredo, use a linguagem de quem está te ouvindo. Se você usar uma linguagem diferente, você não vai ter comunicação. Procure usar a mesma linguagem. Nessa questão de usar a linguagem, você vai falar de coisas do dia a dia da sua audiência. Tanto nas experiências de vida, nos exemplos, nas ilustrações, você vai usar coisas do dia a dia da tua audiência, para que ela possa compreender a mensagem. Manter o contato visual, ou seja, você vai passear com o teu olhar pela igreja, 30 segundos de um lado, 30 segundos do outro, olhando para frente, você vai estar sempre circulando com o teu olhar, assim, para a igreja. Não olhe acima da igreja, não olhe do lado, não olhe para as paredes e jamais fique dando as costas para a igreja. Esteja sempre de frente para a igreja e passeando com o olhar em cada pessoa. E o quinto segredo, entregar uma mensagem coerente. Como que a igreja pode entender o que você está falando? Como que a igreja pode acompanhar a tua mensagem? Quando você entrega uma mensagem coerente. Quando a tua mensagem de começo, meio e fim. Para que a tua mensagem tenha coerência, tenha estrutura, tenha começo, meio e fim, ou seja, você tem a forma de começar, você vai desenvolvê-la e você vai concluí-la. Você vai chegar ao fim, você vai fechar a tua mensagem. Você vai dizer para a igreja
o que ela vai fazer com aquela mensagem. Porque não adianta você apenas jogar conceitos, você tem que falar para a igreja o que ela vai fazer com aquela mensagem. Então a mensagem tem que se relacionar com quem está te ouvindo, e a igreja tem que saber, você tem que dizer o que ela vai fazer com aquela palavra. Não deixe isso por conta da igreja, porque uma mensagem que não tem aplicação é uma mensagem que vai cair no esquecimento. A igreja não vai saber o que fazer com ela. Então você tem que saber como começar, por onde você vai passar e aonde você quer chegar. E nesse quer chegar, você vai dizer para a igreja o que ela vai fazer com aquela. O que ela vai fazer com aquela mensagem, ok? Tem que dizer para a igreja o que ela vai fazer. Então, a mensagem tem que ter coerência. Como é que podemos fazer uma mensagem coerente? Bem, isso é extenso. Isso faz parte de um curso que eu estou disponibilizando. Porque para você entregar uma mensagem coerente, você tem que começar da maneira correta, na preparação, você tem que desenvolvê-la da maneira correta, e você tem que concluí-la da maneira correta. Então, vai desde o início. É um procedimento com várias etapas. Então, desde o início, você vai estar preparando aquela mensagem para que ela tenha coerência. E o segredo de entregar, né, de você entregar uma mensagem coerente, é você preparar uma mensagem coerente. E qual que é o segredo de uma mensagem coerente? Qual que é o que está por trás, ou melhor, o que está por dentro é a sua estrutura. Ela tem que ter uma estrutura, ela tem que ter uma coluna vertebral. Como o corpo humano precisa de uma coluna vertebral, que é o apoio de todo o corpo, da mesma maneira, uma pregação ela tem que ter a sua coluna vertebral, tem que ter a sua estrutura. E essa estrutura nada mais é do que o tema da mensagem. O tema da mensagem, ele é todo a estrutura, ele é o centro da mensagem. A mensagem, ela começa no tema, ela é desenvolvida no tema e ela é concluída no tema. Quando a mensagem tem um tema, ela é uma mensagem coerente. Agora, tem muita gente tratando tema, coisa que não é tema. Muita gente confundindo título com tema. Muita gente confundindo o assunto com o tema. É pior, muita gente confundindo o assunto bíblico com o assunto da mensagem. São coisas diferentes. Então, você não pode pregar o assunto bíblico. Você vai pregar o assunto da mensagem. Na verdade, você não vai pregar o assunto da mensagem. Você vai tirar do assunto da mensagem, você vai tirar um tema. Aí sim, dessa maneira que você vai tirando um tema. Primeira coisa que você vai fazer é elaborar o tema. Depois que você elabora o tema, um tema bem elaborado, um tema homileticamente correto, aí sim, aí você vai partir para desenvolver a mensagem. Tem muitas pessoas, acho que é o comum da maior parte das pessoas, vão para a Bíblia e elas começam a ter pensamentos ali, começam a ter ideias, ela começa a ter ali, ela começa a aprender e ver algumas coisas, ela vai anotando aquilo e joga aquilo numa mensagem, mas não é assim que se faz uma pregação. A pregação você faz o estudo da palavra, daquele estudo você vai tirar o assunto bíblico, o assunto daquele texto, daquele assunto bíblico você vai tirar um assunto para a mensagem, e do assunto para a mensagem você vai tirar um tema. Aí sim, desse tema você vai desenvolver a mensagem. Esses são os passos para a preparação da mensagem. Então está aqui, os 5 segredos da comunicação boa do pregador com a igreja. Os grandes pregadores usam esses 5 segredos. Eles pensam na audiência, ficam-se com a audiência, eles usam a linguagem da audiência, eles mantêm o contato visual e eles entregam uma mensagem coerente. A pregação deles é estruturada, a pregação deles é bem aplicada. Então é isso aí. Esses são os 5 segredos de uma mensagem coerente, os 5 segredos, melhor dizendo, de uma pregação, de uma boa comunicação do pregador com a igreja.